Pedro Moreira fala sobre a prisão do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Ele ainda está, Pedro, na penitenciária da Papuda, em Brasília. Foi transferido para lá depois de uma audiência de custódia. É suspeito de receber propinas vultuosas, 150 milhões de reais, pelo menos, de acordo com a investigação do ex-dono do Master, Daniel Vorcaro, para, em contrapartida, facilitar as operações fraudulentas do Banco Master. Pedro. Oi, Tainá. Boa tarde para você. Ótima sexta para quem está com a gente. E não há previsão de Paulo Henrique Costa deixar o complexo da Papuda. Ele está prestes a completar, então, as primeiras 24 horas nessa penitenciária que é administrada aqui pelo governo do Distrito Federal. Foi transferido para lá depois de ter passado pela Superintendência Regional da Polícia Federal aqui em Brasília e também depois de ter passado por uma audiência de custódia. A gente lembra que ele foi preso ontem naquela quarta fase da Operação Compliance Zero, que justamente investiga as fraudes relacionadas ao Master, que cumpriu 2 mandados de prisão e 7 de busca e apreensão. A prisão de Paulo Henrique Costa é prisão preventiva, né, Tainá? Não tem data para terminar, mas ela vai ser fruto de uma votação, de um escrutínio da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça, que é o relator do caso, ele autorizou a prisão a pedido da Polícia Federal e também com um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, mas submeteu a própria decisão à segunda turma do Supremo e a votação já está marcada, esse julgamento já está marcado. Vai ser naquele formato do plenário virtual, está marcado para logo depois do feriado da semana que vem, dia 22, e os ministros vão ter 3 dias para poder inserir os seus votos no sistema eletrônico do Supremo, 22, 23 e 24, quarta, quinta e sexta-feira da semana que vem. É até um julgamento um pouco mais curto do que a gente costuma ver no caso do plenário virtual, geralmente fica aberto para os ministros votarem por uma semana, né? Mas é porque, num caso de prisão, né, o Supremo quis dar celeridade à análise dessa questão. Além de Paulo Henrique Costa, também foi preso ontem o advogado Daniel Medeiros, que é um advogado próximo de Vorcaro e, segundo as investigações, teria atuado justamente para viabilizar as operações financeiras de transferência desses valores, supostamente propina, pagas a Paulo Henrique Costa, de forma a ocultar esse patrimônio. Então é a prisão dos dois que os ministros da segunda turma vão ter que analisar na semana que vem. A gente lembra que a segunda turma, além do ministro André Mendonça, que é o relator, também tem os ministros Gilmar Mendes, que é o presidente atual da segunda turma, o ministro Luiz Fux, ministro Nunes Marques e também o ministro Dias Toffoli, que, vamos lembrar, no mês passado ele se declarou suspeito de votar a prisão de Daniel Vorcaro, que também foi submetida ao escrutínio da segunda turma. Toffoli não participou daquela votação e os outros 4 ministros que votaram unanimamente para manter a prisão de Vorcaro e dos outros presos que tinham sido, das outras pessoas que tinham sido presas na fase anterior da Compliance Zero. O que é a acusação atual, né? O que levou à prisão de Paulo Henrique Costa? A gente vem falando isso desde ontem, desde a deflagração dessa operação, como você antecipou, Tainá. Pelas investigações, ele teria negociado com Daniel Vorcaro um montante que chega a quase 150 milhões de reais para viabilizar a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. Ele que era o presidente dessa instituição financeira que tem o governo do Distrito Federal como seu acionista controlador. Essa transferência de propinas teria acontecido por meio de repasses de imóveis de luxo, 6 imóveis localizados aqui em Brasília e em São Paulo, e pelo menos 74 milhões de reais teriam sido efetivamente transferidos. Eles estavam negociando um montante que chegava a 146 milhões de reais e chegaram a transferir 74 milhões. Daniel Vorcaro só teria determinado a suspensão dessas transferências quando descobriu que uma investigação já estava em andamento com relação a essa questão. Essa fase da operação, Tainá, a gente lembra, acontece meses depois da primeira fase, lá em novembro do ano passado, quando Paulo Henrique Costa tinha sido afastado do cargo de presidente do BRB por determinação da Justiça. Depois o próprio Conselho do Banco afastou ele definitivamente e o governador, na época do Distrito Federal, indicou uma nova presidência para o BRB. Bom, a gente procurou, lógico, as defesas, né, de todos os citados, Tainá. No caso de Paulo Henrique Costa, o advogado dele ontem mesmo, ele acompanhou a execução daquele mandado
e se manifestou dizendo que a defesa não via sentido na prisão, porque o Paulo Henrique Costa não estaria atrapalhando nas investigações, pelo contrário, estaria ajudando, né, contribuindo, colaborando com as autoridades, e o advogado também afirmou que ele não cometeu crime nenhum. A defesa de Daniel Monteiro, a gente aguarda um posicionamento, o espaço segue aberto aqui, Tainá.